Nosso Deus, Ele fala conosco, amém? Nosso Deus se comunica através do Espírito Santo e você fique atento ao que o Espírito Santo vai estar fazendo nesse momento. Eleve o seu coração, a sua mente, os seus olhos ao Senhor, amém? E antes da gente estar iniciando, eu quero também desafiar você, dia 10, 11 e 12, coloca aí na sua agenda, tá? Para entrar 2022 aí rompendo, né? Venha nessas 3 noites, traga os enfermos, traga convidados, alvos aí de pessoas que você tem orado, tem buscado, que vai ser um mover de Deus nessas 3 noites e você não pode ficar de fora do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Amém? Então hoje nós vamos estar falando sobre intimidade. Amém? Sobre intimidade com Deus. Olha só que interessante, né? Antes, quando nós não éramos convertidos, eu vou dizer assim, né? Nós não éramos tocados com Jesus, Deus era completamente distante, né? Que até falava Deus isso, eu dizia que cria em Deus e tal, mas era Deus lá e a gente aqui fazendo o que quisesse, né? Achando que Deus não se importava com as nossas vidas. Até nós sermos tocados pelo Espírito Santo, né? Nós temos uma revelação de quanto Deus é real, Deus é verdadeiro. Os nossos olhos se abrirem e nós passarmos a não crer mais num Deus distante, mas nos Deus presente, Deus amigo. Nós passamos a crer que nós podemos ter comunhão com Deus, conversar com Deus, ouvir Deus. Olha só. E esse processo de relação com Deus, isso foi sempre o pilar, eu posso dizer assim, do fundamento da criação de Deus. Diga comigo aí, Deus nos criou para a intimidade. Olha só. E essa relação de intimidade com Deus faz com que a nossa vida comece a dar frutos. Faça com que a nossa vida ela seja transformada pelo simples fato de agora eu andar com Deus. Deus começa a mudar o nosso coração. O Espírito Santo começa a agir na nossa vida. Os nossos olhos começam a se abrir. As nossas atitudes começam a mudar, né? Nós começamos a amar mais. Nós somos confrontados a perdoar, olha só. A acreditar nas pessoas, a estender as mãos. A vida de Jesus começa a nos desafiar, e essa intimidade de andar com Deus, Jesus começa a dizer, tá vendo o que eu estou fazendo? Meu amigo, faça igual. E Ele começa a nos desafiar, e nós começamos a ser transformado. A Bíblia diz que não é por força nem por insistência, é pelo Espírito. Olha só. O simples fato de nos permitirmos Deus agir no nosso coração. O simples fato de deixarmos o Espírito Santo fazer a obra que Ele tem para fazer na nossa vida, nós deixamos. E o nosso Deus não é um Deus que faz obra pela metade. Ele diz que a boa obra que Ele começou na nossa vida há de ser aperfeiçoada até a volta de Cristo Jesus. O nosso Deus, o que Ele começou a fazer na nossa vida, Ele não para no meio. Muitas vezes nós que resistimos e não permitirmos com que a nossa vida seja completamente transformada por Ele, por diversas situações. Porque não é do jeito que a gente quer, não é no tempo que a gente quer, e não é como que a gente quer. E eu tenho uma notícia para você, não vai ser assim. No momento que nós entregamos a nossa vida a Deus e nos permitirmos ser tratados com Deus, e temos Deus como nosso amigo, existe um vínculo que precisa ter nas nossas relações. Você sabe o que é? Confiança. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos descansar o nosso coração em Deus. Isso é um processo, né, que muitas vezes nós somos desconfiados, né?
Tem gente que ainda se pergunta, está aqui na igreja, está faz tempo. Tem gente que está há anos e não consegue entender que é amado por Deus. Uma revelação tão simples, tão profunda do Evangelho. Tem gente que não consegue entender que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Que não consegue entender que se tem um propósito. Que não consegue entender que Deus não nos chamou para a escravidão, mas sim para a liberdade como filhos. E há uma confusão na nossa mente. Nós pensamos que liberdade é fazer tudo aquilo que a gente quer. Muitas pessoas pensam. E daí, eu vou ir para a igreja, eu vou conhecer o Espírito Santo, e daí eu tenho que parar de fazer um montão de coisas. A verdadeira liberdade que o Espírito Santo nos proporciona, que Deus nos faz, é a liberdade de conseguir dizer não para aquilo que não te faz bem. É o fruto do domínio próprio. É a liberdade de conseguir amar, a liberdade de conseguir perdoar, a liberdade de abençoar as pessoas. Quem é que está entendendo aqui? Essa liberdade do Espírito Santo, ela é um processo, né, na vida de cada um. Essa intimidade do Espírito Santo é um processo na vida de cada um. Existem níveis de intimidade na nossa vida. E nós vamos caminhar em cima hoje do livro de Isaías. Nós vamos meditar um pouco em cima desse profeta. Isaías 6:1, ele nos diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Existem pessoas que estão aqui hoje que ainda não viram o Senhor, mas em nome de Jesus hoje vão passar a ver o Senhor. Existem pessoas que estão vendo o Senhor meio embaçado, meio distante, mas os seus olhos vão se abrir e se voltar para o Senhor, amém? Seus olhos vão voltar para o Criador da sua vida, para o Autor e Consumador da sua fé, para aquele que é o início e o fim de todas as coisas. E nós falamos de intimidade nesse processo de Deus e nessa caminhada do Senhor sobre as nossas vidas. E a questão é, muitos acham que tem intimidade, mas a realidade é que não tem intimidade. A intimidade, ela não está baseada em algum tipo de perfil de pessoas, por exemplo, religiosas ou pessoas legalistas. Existem pessoas que acham que são tão íntimas de Deus que elas detêm Deus. Era assim os fariseus, os saduceus, os escribas, todos aqueles que o Senhor confrontou. Eles se diziam crentes, eles se diziam de Deus, o povo separado de Deus, né? E que seguiam todos os protocolos que Deus pedia. E logo, porque eles faziam tudo à risca, achando eles, logo eles eram queridinhos de Deus. E eles que ditavam e diziam: nós temos Deus e vocês não têm Deus. E era baseado a relação de intimidade que esses fariseus, esses saduceus, quando você lê na Bíblia, tinham, eles eram baseadas em regras. A nossa intimidade com Deus, ela não é baseada em regra. O que nos mantém com o Senhor na intimidade, você sabe o que é? Amar o Senhor. Ninguém aqui, se não for impactado por um amor profundo com Deus, consegue permanecer em Deus. E os religiosos, eles pensam, né, e colocam um livro de regras sobre a nossa vida, os legalistas, né, como que nada pudesse ser feito. A legalidade é que tudo é pecado. E nós não conseguimos andar com Deus, porque nós andamos com Deus baseado nesse livro de religião, como Deus tivesse com um raio
só esperando a gente sair do livro de regras ou do quadrado que ele nos colocou para nos largar um raio, para nos fulminar, para nos apontar, né? E não é nesse nível de intimidade, não é o que Deus quer sobre a nossa vida. Ele também não quer baseado numa intimidade liberal, hedonista, ou seja, nos prazeres pessoais da nossa vida. Ou seja, a relação com Deus não é uma troca de intimidade para Deus fazer tudo o que eu quero, e por isso eu me aproximo de Deus. Eu venho na igreja para Deus fazer o que eu quero, eu oro para Deus fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, eu oferto, eu dizimo, eu prego, para Deus fazer tudo da maneira que eu desejo, e não seja feita a vontade de Deus na minha vida. A relação com Deus, ela não é uma troca, amém? Não é uma troca. Deus, Ele não nos salvou baseado em troca, Ele simplesmente estendeu a graça e o amor dele sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Deus olhou para a terra e não tinha ninguém perfeito, não havia ninguém que podia salvar, então Ele mandou o Filho dele, para que através de Cristo nós tivéssemos salvação, e nós voltássemos a essa relação, que a independência do nosso coração se distanciou dele, amém? Esse mesmo liberal, hedonista, né, baseado na minha vontade, eu pego um evangelho e eu penso que também eu posso fazer o que eu quero e não dá nada, porque daí é eu que me determino que eu sou cristão agora, eu sou evangélico, né? Eu tenho Deus na minha vida, eu me batizei, eu vou no culto, eu tomo ceia. E a gente acha que a graça de Deus é um cartão de crédito ilimitado para a gente pecar do jeito que quer, se afundar e fazer tudo do jeito que quer, que não dá nada. Meu irmão, o pecado, Deus perdoa, amém? Mas o pecado sempre tem consequência. O erro sempre tem consequências. E essa relação com Deus não é baseada dessa forma. A relação com Deus também não é uma relação morna. Essa relação morna com Deus, por exemplo, são as pessoas conformadas, que já experimentaram algumas coisas de Deus. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, não precisa de tanto assim. Vai na igreja todo domingo. Tu vai na oração quarta-feira. Tu vai vir limpar a igreja agora. Tu vai servir na igreja. Virou crente, acabou. Né? Existem gente que é conformada em simplesmente receber um pouquinho de Deus, um arrepio, já tá bom. Sabe? Gente conformada com coisinhas de Deus só. Gente conformada com a pouca mudança que já teve na sua vida. Quanto Deus, Ele nos transforma até o fim da nossa vida. Existe uma herança do céu liberada sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Até o fim das nossas vidas tem muito de Deus para liberar sobre nós. E quando Deus estende essa graça, é como um presente dado. E sabe o que os conformados fazem? Está todos os presentes ali. Sei lá, tem 100 presentes, a pessoa pega 2 e diz: tá bom. Meu irmão, queira tudo aquilo que Deus quer te dar. Tudo. Jesus morreu na cruz para liberar tudo sobre você. Mas os conformados é demais, né? Deus, eu mudo até aqui. Ah, mas isso daqui não, né, Senhor? Não mexe nisso aqui. Eu vou mudando até aqui, né? Mas, né? Como é que dizem aqui lá da Gabriela? Como é que é? Eu nasci assim e vou morrer assim. Que as pessoas me engulam. Vão ter que me engolir. Quem é que já escutou isso daí? Vão ter que me aceitar assim. Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Meu irmão, Deus vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Deus vai transformar o nosso caráter. Se era irado, vai parar de ser irado em nome de Jesus.
Era uma boca suja só com palavrão, vai ser uma boca de bênção em nome de Jesus. Amém? Se era um marido ruim, vai virar um marido bom, né, as mulheres? Agora é a vez dos homens. Se era uma mulher ruim, vai virar uma mulher boa. Levanta a mão aí também. Aí. Glória a Deus, né? Também, Nelson. Vamos lá, né, homem? Aí. Vai ser todo mundo transformado aqui em nome de Jesus. Né? E existem aqueles que querem o novo de Deus. O novo de Deus. Eu quero o que Deus tem para minha vida, o novo de Deus. Eu quero um novo ciclo, eu quero um novo rio, eu quero novas experiências, eu quero mais do Espírito Santo, né? Eu quero que o Senhor me use para pregar a palavra, para curar os enfermos, para expulsar o demônio, para implantar o reino de Deus, né? Para ser bênção na vida dos outros. Existem pessoas que têm esse desejo, tá certo? Mas as pessoas que estão buscando algo novo. Mas existem também aqueles que é esse o nível que o Senhor quer nos levar, com aqueles que vivem uma vida de compromisso e uma vida avivada, as pessoas que buscam a intimidade. E essas pessoas, as pessoas que estão vivendo o novo de Deus, elas só não estão numa expectativa do que Deus vai fazer, estão vivendo o que Deus está fazendo hoje. E sonhando o que Deus vai fazer amanhã. São pessoas que querem crescer na vida e crescer em todas as áreas da vida, querem ser abençoadas integralmente, porque o nosso evangelho, o evangelho de Jesus, ele é um evangelho integral que toca em todas as áreas da nossa vida. O evangelho de Jesus, ele é completo, amém? E Jesus quer nos abençoar por completo. Então o foco dessa mensagem hoje aqui é nos levar como igreja a uma vida avivada com o Espírito Santo, amém? Uma vida comprometida com Deus, que experimente a plenitude e as consequências de uma intimidade com o Espírito Santo. O profeta Isaías ali, o rei Uzias, provavelmente era primo dele. Isaías no capítulo 6, foi isso que a gente leu? Capítulo 6. Ele teve uma notícia, o rei Uzias morreu. E provavelmente aquela notícia, má notícia, mexeu com ele. Desestabilizou ele de alguma forma. Naquela época, se você for ler dos reis, ler 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, você vai ver que o povo era bagunçado, meu irmão. Você pensa que a igreja é bagunçada? Lá também era bagunçado. Se levantava cada rei. Os profetas tinham um trabalho de Deus naquilo lá. O povo dava um trabalho. É a gente, meu irmão. Nós continuamos dando trabalho para Deus, mas Deus vai mudar a nossa vida, em nome de Jesus. E ele recebeu essa notícia, aquilo abalou. E a Bíblia diz que ele foi ao templo. E provavelmente ele estava, o que as pessoas fazem no templo? Oram, buscam a Deus. E com aquela situação fez ele buscar a Deus. E essa busca ao Senhor, a Bíblia diz que ele viu o Senhor. Deixa eu te falar uma notícia aí. Você que busca a Deus, você vai ver o Senhor. Você que quer Deus, Deus vai se revelar para a sua vida. Você quer ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Mas essa intimidade com Deus, ela é perceptível na maneira que nós andamos. Quem é íntimo com Deus vai se parecer com Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo vai refletir fruto do Espírito Santo, amém? E qual é os termômetros que podem refletir a nossa vida de que nós temos intimidade ou não intimidade com Deus? Conversa. Você vê na conversa da pessoa se a pessoa ela tem intimidade com Deus ou ela não conhece Deus. Você vai ver, a Bíblia diz que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Então as conversas, elas nos dão um nível de intimidade, amém? O uso do nosso tempo. Quem não tem tempo para Deus, não tem intimidade com Deus. É a consequência.
Má administração dos recursos financeiros também reflete que aqueles que foram consolidados e transformados por Deus, que têm uma intimidade, porque Deus ele fala na nossa vida financeira, Ele nos ensina sobre a vida financeira, nos ensina sobre recursos. Os nossos relacionamentos, a maneira com que você trata as pessoas, vai revelar se tem intimidade com Deus ou não tem intimidade. Porque Jesus sabia tratar as pessoas. Como que a gente cultiva as amizades, a nossa vida cristã? Deixa eu falar uma coisa para você também, o que revela a sua intimidade com Deus. Talvez, diga, não precisa expor tudo isso. Redes sociais revelam intimidade com Deus ou não revelam intimidade com Deus. Principalmente no mundo tecnológico, onde que o diabo tem colocado tanta porcaria nas redes sociais. Nós precisamos ser luz nesse meio. Às vezes você marcar a igreja aqui, colocar um culto aqui, você está evangelizando, meu irmão. Uma foto. Sabe, não tenha vergonha de falar de Jesus. Começando, se você tem vergonha de falar com Jesus, você já não tem intimidade com Deus. Tá certo? Nós não podemos ter vergonha de Jesus. Ele foi numa cruz, num madeiro, nu pela gente. Mas eu confesso que no começo da minha conversão eu tinha vergonha de Jesus. Deus o livre alguém me ver com Bíblia. Hoje tem o celular, né? Eu ia a pé e saía lá na rua, olhava, meus amigos estão lá na rua. Eu era da quadrangular, né? E daí tinha, cadê o irmão? O irmão da quadrangular, né? Lá na minha época da quadrangular eu ia de terno na igreja. E com a Bíblia na igreja. Debaixo do braço, né? Preto. Então daí, né? Já falava que eu era crente, né? Pelo menos era para ser, né? Não sei se meu coração ainda estava querendo Jesus, ainda quero. Mas nós não podemos ter vergonha de Jesus. Se Jesus é o nosso amigo, meu irmão, e ele é um bom amigo, apresente Jesus para os seus outros amigos. Né? Tudo aquilo que é bom, e Deus ele é muito bom, deve ser compartilhado nesse mundo de escuridão. Tem tanta gente fazendo mal, meu irmão. A gente vê cada notícia de pessoa distante de Deus. A gente vê notícias familiares, pessoas perdidas, cegas, sem direção, sem rumo, né? A depressão crescendo, suicídio crescendo, assassinato, drogas, enfim. Para fazer o mal, as pessoas têm um montão de predisposição. E por que nós, filhos de Deus, vamos esconder aquilo que a gente tem recebido do Senhor? Não esconda. Compartilhe. Divida a bênção de Deus, da intimidade, da relação com o Senhor. Amém? O primeiro ponto que nos revela aqui da intimidade que nós temos com Deus, o que acontece na nossa vida? Versículo 2 e 3 de Isaías 6, ele diz assim: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A primeira coisa que acontece com a nossa vida de uma intimidade com Deus, sabe o que acontece? Os nossos olhos se abrem. Você passa a enxergar a glória de Deus. Você passa a enxergar o mundo de outra forma. As escamas dos nossos olhos, elas caem. Meu irmão, porque todo aquele que não tem intimidade com Jesus, que não entregou a vida com Jesus, ele ainda está cego. Olha o que diz em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de... Olha o que a Bíblia nos diz. Tu viu que tem um D com D minúsculo. Esse D com D minúsculo, ela está falando sobre o Deus desse século, está falando sobre Satanás, sobre as potestades, os principados, os anjos caídos. Amém?
está falando sobre trevas, sobre escuridão. Porque luz nos dá direção, amém? Luz nos dá caminho. Luz nós passamos a enxergar, mas as trevas cegam. Olha só aqui. As trevas elas cegam. E esse Deus com D minúsculo, Deus desse século, o inimigo que age aqui no nosso meio, o inimigo das nossas almas, ele cega o entendimento das pessoas. Ela cega a compreensão das pessoas para o evangelho, amém? Vocês estão entendendo? Quem é que está comigo aí? Sendo vocês meio distraídos. Presta atenção aqui. O Deus desse século cega o entendimento. Nós éramos cegos até o carpinteiro, Jesus Cristo de Nazaré, pegar e abrir os nossos olhos. E nós passamos a enxergar agora. Nós passamos a ter uma visão espiritual. A nossa compreensão cresce, o nosso entendimento cresce. Mas o primeiro ponto dessa transformação e dessa visão que Deus nos dá, você percebe ali que Isaías, ele viu os serafins, meu irmão. O que é serafim? Serafim é uns anjos aí, com 6 asas. É uns anjos, você vai ler. Isaías teve uma visão espiritual, ele contemplou o céu, ele completou o reino. Ele viu coisas profundas e íntimas. E ele percebeu que lá naquele lugar, esses mesmos anjos, existia uma canção no céu que nesse exato momento eles estão cantando. Sabe o que eles estão cantando? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O que é essa palavra santo? Santo significa separado. Os anjos estão cantando para Deus nesse momento que está lá, que Ele é separado. Ou seja, Ele não é igual. A vida de Deus, ela é uma vida sem mácula. É uma vida pura, limpa. Ele é soberano, Ele é poderoso, né? E essa separação de Deus através dessa santidade do Senhor faz com que nós compreendemos que agora, se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é bom, como eu posso me apresentar diante desse Deus? A qual os anjos, esses anjos poderosos, eles tapam os seus olhos e tapam os seus pés diante do Senhor. Olha só, eu estou falando sobre reverência de Deus. Sobre um Deus que é glorioso, sobre um Deus que é poderoso, sobre um Deus que é criador sobre todas as coisas. Porque a gente fala Deus, no Brasil a gente fala que acredita em Deus. E por que não o glorificamos como tal? E por que não o reconhecemos como tal? Se Ele é Deus, Ele é digno de glória. Se Ele é Deus, Ele é digno que nós venhamos a reconhecer esse lugar dEle. Se Ele é tão poderoso, tão criador, tão amoroso, tão bondoso sobre as nossas vidas, que Ele seja e permaneça nesse lugar para sempre. Deus não tem início e Deus não tem fim. Ele é, simplesmente é. Vocês estão conseguindo entender isso? Os anjos estão dizendo, Deus Senhor. A Bíblia também fala sobre 24 anciões que tiram as suas coroas diante do Senhor e se prostram. E nós chegamos diante desse Deus e às vezes nem colocamos e prestamos um culto, que é esse lugar, quando a gente vem no culto, é cultuar e reverenciar esse Deus, amém? E às vezes parece que a gente está em qualquer lugar. Parece que a gente está na frente de qualquer pessoa. Nós damos tanta importância para mais, sabe, tem gente que dá mais importância para a opinião das pessoas aqui na terra
do que da opinião do que Deus diz. Isso é muito perigoso nós andarmos dessa forma. Vocês estão entendendo? Se Ele é santo e Ele tem esse lugar, nós precisamos que os nossos olhos vejam esse lugar, amém? Orar para que Deus abra os nossos olhos e nos mostre. Você que está nos visitando aí, talvez a primeira vez no culto, em um lugar aqui, onde nós estamos falando sobre liberdade no Espírito Santo, Deus está aqui porque Ele está aqui. Nós precisamos ver o Senhor, nos permitir ser tocado. Nós precisamos que essa glória de Deus a gente veja. Deus é Deus, e eu só careço desse lugar. Tem misericórdia de nós, né, Senhor? E quando nós vemos a santidade de Deus, o que acontece? A nossa vida muda e nós passamos a enxergar o mundo, as pessoas, de uma maneira diferente. A nossa mente, ela passa a ser renovada, a nossa visão, ela amplia. E antes nós éramos cegos, mas agora, glória a Deus, nós enxergamos. Amém? Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que nós passamos a adquirir experiências pessoais com Deus. Deus, entenda algo, Deus íntimo, Deus real, quer ter experiências com você. Fala para o seu irmão do lado aí, Deus quer ter experiências com você, íntimas e reais. Cada um aqui vai ter a sua experiência com Deus, tem a sua caminhada, tem o seu testemunho, tem a sua trajetória com o Senhor. Deus, Ele é um Deus pessoal. Isaías aqui, a Bíblia diz que ao som de muitas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Meu Deus. Depois você lê lá e medita em Isaías 6. Apocalipse 1, do 10 ao 17, ele também nos dá uma experiência que João teve, que diz assim, João ele escreve no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, diz assim, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. Primeiro e o derradeiro, passa. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha só a visão que ele teve de Jesus. Vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha só. Ele está dizendo que ele foi arrebatado em espírito. O espírito dele foi levado aos céus. E Deus revelou coisas profundas para ele. Jesus se apresentou para ele com glória, com poder, com autoridade. Jesus se apresentou para ele de uma forma tão profunda que ele diz que ele caiu como morto ali. E Deus veio nele e tocou e disse, não temas. Ou seja, se recoloque, não tenha medo de mim não. Deus quer se revelar para você de uma maneira tão íntima e de uma maneira tão pessoal, para você não viver de experiência dos outros e dos testemunhos dos outros. Tenha a sua experiência com Deus, tenha o seu testemunho com Deus. Amém?
Deus, Ele é um Deus que anda com você e quer que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. O testemunho, ele nos edifica e ele deve ser compartilhado sobre a igreja, porque isso edifica a nossa fé. Mas você precisa construir os seus testemunhos, a sua caminhada. Você precisa passar a enxergar Deus nas coisas e ver a graça, a misericórdia de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos, a nossa caminhada com Deus, ela é construída através de experiências sobrenaturais, meu irmão, experiências profundas com Deus, experimentar do Senhor de uma maneira realmente real, amém? Você tem experiências reais com Deus? Como que Deus se comunica com você? O que você já presenciou de realidade com Deus para você dizer, Deus realmente existe? Eu sei que quando você vem aqui, você abre o coração, a gente sente um arrepio, uma paz, e a gente, quem abre o coração, sente o Espírito Santo se movendo aqui, e a presença do Espírito Santo, ela é real aqui, amém? Mas isso é só umas gotinhas do que a gente pode viver e experimentar com Deus. Resposta de oração você pode ter, Deus responde oração, amém? Deus faz milagre, Deus abre porta, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus se revela, Deus dá sonhos, Deus usa pessoas para falar com a gente. Fala. E conforme nós vamos tendo experiências com Deus, nós vamos crescendo na nossa intimidade e revelação com Deus. Porque eu passo a conhecer Deus. As experiências, elas vão te fundamentar para os próximos passos e para os próximos desafios que você vai ter na sua vida. Amém? Nós vamos crescendo em confiança. Nós vamos crescendo em paciência. Nós vamos nos rendendo. Deus vai nos mostrando. A Bíblia diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. E o que te traz esperança? É a palavra de Deus, é as experiências com Deus, é o que Deus já fez na sua vida, o que você já experimentou com o Senhor, a realidade do Senhor. Não esqueça o que o Senhor já fez na sua vida. E tenha uma perspectiva do que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Amém? Terceiro ponto, ele amplia a nossa humanidade, ou seja, a nossa consciência de quem nós somos. Se Deus é santo, o que nós somos? Olha só, Isaías, ele diz assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Outra versão aqui diz assim, então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que tem também seus lábios impuros, e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Isaías estava no templo, buscando a Deus, amém? Ele viu o Senhor, ele viu a glória do Senhor. Quando ele viu o Senhor e viu a glória do Senhor, ele disse, eu estou perdido. Eu sou pecador. Olha a minha vida. A santidade de Deus constrangeu o coração de Isaías. A santidade de Deus nos constrange. Quem é que já teve uma experiência, está andando em intimidade com o Espírito Santo, e você fez algo que não era para fazer, e você disse, ixi, Deus está aqui. Deus viu. Começo da minha conversão, eu me lembro de uma experiência. Eu estava no processo de ir e não ir para Deus. A hora queria, a hora não queria. E um dia, eu me perdi mesmo. E eu me lembro quando eu cheguei no meu quarto,
eu fechei a porta e eu senti Deus naquele lugar. Eu falei, vou ter que me acertar. Me rendi ao Senhor. Mas a santidade de Deus, você vê que Isaías não disse, coitado dos outros, porque eu vi a Deus. Coitado dos pecadores, né? Coitado dos perdidos. Ele olhou para ele e disse, coitado de mim, ai de mim. Eu preciso consertar a minha vida. Ai de mim, eu tenho lábios impuros. Ai de mim, eu sou mau. Ai de mim, eu tenho tanta coisa para mudar. Ai de mim, eu tenho tanta coisa para ser transformado. E eu estou diante de Deus. Ai de mim, porque eu tenho os lábios impuros. E eu também, eu estou no meio de um povo impuro. O que vai ser da minha vida agora? Eu vi o Senhor. Meu irmão, quando você vê o Senhor, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você não vai mais dormir da mesma forma. Você não vai mais pecar com paz, digamos assim. Você vai estar desconfortável num lugar que não é seu. Eu sento com pessoas para conversar. E tem gente que tenta fugir de Deus e sempre quebra a cara. Tenta correr de Deus e quebra a cara. Até que se prostre ao Deus, meu irmão. Você não vai conseguir, depois de experimentar Deus. Você não consegue. Quantos desviados a gente pega aí para orar? Aí na rua. E a gente fala e diz, eu sei. Eu preciso voltar ao Senhor. Não se consegue. A nossa vida, ela fica evidenciada diante do Senhor. O nosso orgulho, ele é quebrado diante do Senhor. Nós percebemos que Deus é santo. E nós somos filhos de Deus, amém? E nós precisamos ser santos também. Agora, quando eu não tinha Deus, eu não tinha Jesus, eu não tinha um padrão de vida. Agora eu vejo Jesus. E agora existe um padrão de moralidade, um padrão de vida. O nosso padrão é Jesus. E a vida de Jesus, meu irmão, ela nos constrange, porque ninguém foi como Jesus. Estão entendendo aí? Ninguém foi como Jesus. Ninguém amou igual a Jesus. Ninguém estendeu a mão igual a Jesus. Ninguém perdoou como Jesus. Ninguém se entregou como Jesus. Jesus, meu irmão, ele é o cara, meu irmão. Vou dizer assim. Jesus é a referência. E o convite de Jesus não é simplesmente para nós glorificarmos Jesus como ele é. Jesus é bom. Jesus faz isso. Jesus anda dessa forma. O convite de Jesus não é isso, não é para admirar ele e ser algo distante. O convite de Jesus para andar com Jesus, intimidade com Jesus, sabe qual é? Jesus é o nosso exemplo. As obras que Jesus fez é as obras que nós devemos fazer. A maneira que Jesus amou é a maneira que nós devemos amar. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. O coração de Jesus, ele é tão profundo, tão agraciado, meu irmão. Abraão, em Gênesis 18, 27, diz assim, mas Abraão tomou a falar, sei que já fui muito ousado a ponto de falar com o Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Nós somos pó e cinza. Nós somos imerecedores mesmo. Jó 42, dos 5 ao 6, diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha só. Você está disposto a querer ter intimidade com Deus? A querer andar com Deus no temor do Senhor? A ser fortalecido no Espírito Santo? Se prepara para o Senhor mexer coisas na sua vida. Versículos 6 e 7 diz assim,
logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com tenaz. Ele tocou a minha boca e disse: veja isso. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quer perdão? Reconheça os seus pecados diante do Senhor. Quer misericórdia? Abra o seu coração a Deus. Reconheça que carece da misericórdia, que carece do perdão, que carece da graça. Ah, meu irmão, um coração rendido, um coração contrito, o Senhor não rejeita. Você não está nesse lugar para chegar diante de Deus e confessar o quanto você é bom. Não, é para você confessar o quanto você depende dEle e o quanto você é mau e precisa mudar de vida. Isaías viu isso: eu estou perdido, eu vi o Senhor, eu vi os anjos, eu vi a glória de Deus. Ai de mim, pecador, ai de mim. O Senhor, entenda algo, o Senhor não chegou nele e disse: isso mesmo, tu é pecador. O que tu quer aqui? Tu tem a ousadia, com os lábios impuros, morando no meio de um povo impuro, se achegar até mim. Mas sai daqui, foi isso que Deus fez? Não. Deus pegou, Isaías, é tudo isso, mas eu vou pegar o fogo que tem aqui do meu altar. Vem um anjo com uma tenaz. Tenaz, foi ver, é tipo uma pinça. Pegou uma brasa de fogo debaixo do altar e selou os lábios de Isaías e disse: os teus pecados estão perdoados. O fogo do Senhor marcou ele, o perdão do Senhor marcou a vida dele. Ele não foi expulso de Deus por ser pecador, mas ele foi purificado para permanecer diante da santidade de Deus, para permanecer andando com Deus, para permanecer conhecendo o Senhor. E o fogo de Deus é algo que purifica as nossas vidas. Números 31, do 22 ao 23, diz assim, tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata e bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Diga para o seu irmão do lado: o fogo do Senhor quer purificar a sua vida. Malaquias 3, do 1 ao 3 diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao templo. Está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Ele se levantará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então Deus, ele nos purifica com seu fogo, ele nos lava com seu sangue, para nós permanecermos diante dele e agora nós estarmos diante dele de uma maneira correta. Entenda, Deus não quer te expulsar da presença dele pelos seus pecados, amém? Mas Deus quer te purificar para você permanecer na presença dele. Você está entendendo? Então nós precisamos, o que Deus está nos dizendo hoje? Reconheça. Reconheça e permaneça. Não é para reconhecer e fugir. Amém? Não é para reconhecer e permanecer, porque o fogo de Deus nessa noite vai purificar a sua vida. Mateus 3:11 diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Senhor, o fogo do Senhor, nos leva a um arrependimento genuíno. Arrependimento está falando de mudança. Arrependimento está falando de transformação. Arrependimento está falando sobre novidade de vida, está falando sobre
Um velho Adão está falando sobre um novo homem e uma nova mulher. Amém? Deus está nos santificando na nossa caminhada. Ele está transformando o nosso coração diariamente. Todos os dias mesmo. Então o que nós precisamos dizer? Coloca a mão no seu coração. Começa a pedir: Senhor Jesus, venha com o seu fogo. Purifica a minha vida. Purifica os meus lábios. Eu reconheço que eu tenho errado, eu tenho falhado, e eu falho mesmo. Mas eu quero permanecer na tua presença. Eu não quero fugir do Senhor. Eu estou vendo o Senhor, eu sei que o Senhor é real. O Senhor está aqui, o seu Espírito está aqui, e é nesse lugar que eu quero ficar. Venha com o seu fogo, Senhor. Purifica a tua igreja, lava a tua igreja, transforma a sua igreja e nos leva, Senhor, a um arrependimento genuíno e verdadeiro para a honra e glória do seu nome. Amém? O quinto ponto, depois que isso acontece na nossa vida, o que Deus quer fazer? Olha só. Então ouvi a voz do Senhor. Olha só. Você percebeu que ele viu o Senhor? Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo aí? Ele viu o Senhor. Tá? A visão dele mudou. Ele se viu o seu lugar. E ele percebeu nessa caminhada que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, não é? Ele nos purifica e nos lava e quer que a gente permaneça nesse lugar. Ele já experimentou bastante coisa nesses versículos de Isaías. A nossa caminhada também é assim. Mas agora ele não está vendo. Ele diz assim, ó: então ouvi o Senhor. Conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então nós estamos num processo de caminhada com Deus. Eu não sei qual é o estágio da sua intimidade. Eu não sei nesses processos as suas escolhas. E nesse lugar, o que nessa mensagem de hoje você se comunica diante do profeta Isaías. Mas existe um estágio que você ouve uma convocação de Deus sobre a tua vida. Deus diz: eu vou me revelar a você. Eu vou abrir os seus olhos, eu vou te salvar, eu vou te purificar, eu vou fazer você permanecer comigo em intimidade, em revelação, com o meu fogo, com a minha presença. Mas você agora vai passar a ouvir a minha voz. E eu vou te enviar para que você seja a revelação de Deus, para fazer na vida dos outros o que eu tenho feito na tua vida. Eu vou te enviar para lugares, é isso que o Senhor está dizendo. Deus estava agora repartindo o coração dele, dizendo: eu preciso que pessoas se levantem. Isaías, sim, os seus lábios estavam impuros, agora está purificado. Mas o povo ainda continua com lábios impuros, Isaías. Quem há de ir, quem há de ir, quem há de responder, quem há de dizer: eu estou aqui, Senhor, envia-me, eu estou aqui, Senhor, usa-me, eu estou aqui, eu quero, Senhor. É isso que o Senhor está falando. Existe uma voz de Deus, e essa voz ela permanece hoje. Está vendo o caos do mundo? Estão vendo as famílias se perder? Estão vendo a falta de amor, de misericórdia? Deus está perguntando aí: o que você vai fazer? O que você vai fazer pelos seus amigos que estão se perdendo? O que você vai fazer pela sua família? O que você vai fazer pela sua casa? O que você vai fazer? Quem há de ir? Quem há de responder isso tudo?
Para nós encerrarmos aqui Mateus 4, do 18 ao 22, Jesus diz assim, diz assim, em Mateus 4, do 18 ao 22, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram indo adiante. Viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguindo. Deus quer usar a sua vida. Deus quer te levantar nessa terra. Deus sabe das dificuldades, dos problemas, que você é pecador, eu sou pecador, não tem problema isso aí para Ele. Ele quer que você permaneça, que você diga com tudo que você tem, com a verdade do seu coração, com as suas dificuldades: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui com tudo que você tem para a minha vida. Para nós concluirmos aqui, o que o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite? Primeiro ponto, visão aberta. Isaías viu, nós vimos o Senhor, amém? Experiências pessoais com Deus. A consciência do pecado, e do pecado, do mal que o pecado faz para nós, e do mal que o pecado faz para o mundo. Meu irmão, o pecado é o câncer do mundo. Pecado que estragou tudo. Anseio de purificação e santidade por Deus. Meu irmão, Deus quer enganjar no nosso coração para que nós venhamos a buscar ser melhores. Eu quero dizer uma notícia para você: você pode ser melhor. Não é na força do seu braço, mas simplesmente permitindo que Deus trate o seu coração. Você pode ser melhor. Eu posso ser melhor. E o maior desejo de Deus é fazer com que a gente sirva a Ele. Porque Deus nos encontrou. E Deus, Ele está se movendo sobre a terra. E entenda que você nunca vai estar preparado, ou perfeito, ou tão santo quanto você acha que tem que ser para fazer tantas as coisas que Deus está desafiando você para fazer. Mas Deus está convidando, e esse é o convite de Jesus para as nossas vidas hoje. Vem andar comigo. Anda comigo, e nós vamos alcançar as pessoas. Anda comigo, e nós vamos curar os enfermos. Anda comigo, e nós vamos transformar famílias. E nesse processo que nós estamos fazendo coisas, eu estou fazendo coisas dentro de você. Nós estamos partilhando vida. Vida. E Deus está nos transformando nesse processo. Existe uma glória de Deus que vai nos transformando. A presença de Deus é tão profunda que a Bíblia diz que ela chega a formosar o rosto, resplandecer o rosto. Existe uma palavra. Formoseia o rosto. Bem, obrigado. Formoseia o rosto, até, sabe? Muda, existe um brilho diferente. Quem é que já foi tocado por Deus e as pessoas chegaram assim: o que está acontecendo contigo? O que está acontecendo na tua vida? Jesus nos encontrou, meu irmão. Nos encontrou para uma missão. E agora a nossa vida com Deus
Sabe, ela não é um Deus distante, não é baseado em troca, é baseado em amor. É baseado na graça de Deus, no perdão de Deus, no consolo de Deus. E Deus transformando o nosso coração em santidade.